Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como prometido, hoje é dia de testar o Lenovo IdeaPad Slim 3 com Ryzen 7 7735HS em jogos. Como sempre lembrando que toda a captura da tela foi feita usando uma placa de captura em conjunto com o segundo computador e com o notebook plugado na tomada usando o perfil desempenho. Dito isso, bora lá conferir como ele roda os joguinhos. Começando pelo The Witcher 3, rodando em 1080p nativo com os gráficos no médio. E com essa configuração, o notebook conseguiu entregar algo ali próximo dos 40 FPS, o que não é um frame rate alto, mas pelo menos ele consegue manter sempre acima dos 30, então dá para considerar jogável. Diminuindo os gráficos para o baixo e a resolução para 900p, ele ainda não alcança os 60 FPS, mas fica muito próximo disso, rodando com uma média de 53 FPS. Eu pessoalmente ainda prefiro o jogo um pouco mais bonito como antes, mas essa é uma opção viável também. Próximo é o Forza Horizon 5, rodando em 1200p nativo, com a maioria das opções gráficas no médio. Esse é um jogo muito bem otimizado, então mesmo mantendo a resolução nativa da tela do notebook e sem reduzir tanto os gráficos, o IdeaPad foi capaz de entregar na maioria do tempo um frame rate entre 50 a 60 FPS. Até rolam alguns mini stutters de vez em quando, mas nada que chegue a estragar a experiência. Testei também o Street Fighter 6, rodando em 1080p nativo, com os gráficos no baixo e texturas no alto. Dessa maneira, o notebook consegue manter quase sempre nos 60 FPS, com exceção durante alguns golpes com muitos efeitos, que daí ele tem quedas para 52, 53. Mas diminuindo um pouquinho mais a resolução já deve ser o suficiente para segurar essas quedas. Próximo é o Devil May Cry 5, rodando em 1080p nativo com os gráficos no alto. Esse é um jogo que rodou muito bem no IdeaPad Slim 3, então mesmo com a qualidade gráfica no alto e sem reduzir muito a resolução, ele ainda conseguiu manter a gameplay quase sempre acima dos 60 FPS. Em seguida, testei o Marvel Rivals, rodando em 1080p no baixo com FSR em ultra desempenho. Aqui temos um jogo que usa a Unreal Engine 5 e quem joga sabe que é extremamente pesado tanto para GPU quanto CPU, e o IdeaPad sofre bastante para rodar, ficando nessa casa de 50 a 60 FPS mesmo com o upscale agressivo. Eu até cheguei a colocar em 720p ainda com FSR e mesmo assim o frame rate não passa disso, então tenho quase certeza que o processador em si está segurando o desempenho do gráfico integrado, provavelmente por conta do limite de 28 watts que está reduzindo o clock dele. Próximo é o Batman Arkham Knight, rodando em 1080p com os gráficos no médio. Esse é um título um pouco mais antigo, mas que na época que lançou era muito pesado para qualquer computador. E até faz sentido, já que mesmo com os gráficos no médio ele continua bem bonito. E o IdeaPad com essa configuração consegue entregar uma experiência decente, variando entre 40 a 50 FPS durante a maioria do tempo. As únicas quedas abaixo disso que tive foi pilotando o Batmóvel, mas ainda assim ele segura pelo menos os 30 frames. Eu já vi algumas rebeliões na prisão, mas isso é muito melhor. Próximo é o Hi-Fi Rush, rodando em 1080p com os gráficos no médio. Agora em um título com gráficos mais cartoonizados, e mais leve também, o notebook não teve muitos problemas para entregar uma boa experiência. Durante a minha jogatina de cerca de meia hora, ele teve uma média de 64 FPS com 49 no 1% low.
Indo para o FIFA 26, testei em 1200p com escala de renderização em 65% e gráficos no baixo. Normalmente, todo novo FIFA é leve até para computadores que só tem gráfico integrado, mas esse aqui eu achei bem exigente até. Com essa configuração, o IdeaPad entrega uma média próxima dos 60 FPS, mas foi preciso reduzir bastante a resolução interna. O jogo está praticamente sendo renderizado a 720p. Próximo é o Red Dead Redemption 2, rodando em 1080p, FSR qualidade, gráficos no baixo e textura no alto. E dessa maneira, o notebook conseguiu entregar um frame rate decente, ali na casa dos 40 FPS. A versão do FSR usada nele não é tão recente, então dá pra ver alguns artefatos de vez em quando. Mas mesmo assim ele continua bonito, tá aceitável. Desativando o FSR e diminuindo pela metade a resolução interna, até é possível atingir os 60 FPS, mas assim a imagem acaba ficando bastante borrada, então eu acho que não compensa tanto para esse tipo de jogo, que é mais lento e focado em gráficos. No Resident Evil 3 Remake, testei em 1080p nativo com os gráficos no médio. Esse é um jogo que eu já testo há algum tempo nos notebooks que passaram aqui no canal, e ele normalmente roda bem em máquinas que têm somente gráficos integrados, então não foi diferente com esse aqui. O IdeaPad conseguiu entregar uma média próxima dos 60 FPS. Até tem alguns micros stutters de vez em quando, normalmente quando passava em alguma área não visitada, mas nada que atrapalhe muito. Próximo é o Monster Hunter Rise, rodando em 1080p nativo com os gráficos no médio. Novamente em um jogo mais leve e que quase sempre roda tranquilo em notebooks sem GPU dedicada, o IdeaPad com Ryzen 7 7735HS conseguiu entregar um frame rate bem alto, na casa dos 80 FPS com 1% low em 64. Então é uma gameplay praticamente sem quedas abaixo dos 60. Próximo é o Dead by Daylight, rodando em 1080p nativo com os gráficos no baixo. Aqui o notebook até entregou uma média de 60 FPS, mas com um desempenho variando bastante. Em alguns momentos o jogo vai chegar a bater os 80 FPS e em outros pegar 50. Então dá pra jogar, mas eu travaria o FPS em 50 ou 60 para não ter tanta variação assim. Próximo game é o Risk of Rain 2, rodando numa resolução exótica de 1050p com os gráficos entre o médio e o baixo. Esse é um jogo que normalmente não é pesado, mas quando juntam muitos inimigos na tela, até computadores de mesa bem mais fortes podem sofrer um pouco. O IdeaPad consegue entregar uma experiência ok, rodando com uma média acima dos 60 FPS, mas quando junta muito bicho, ele vai dropar para casa dos 50, independentemente de gráficos ou resolução. Testei também o Far Cry 6, rodando em 1080p nativo com os gráficos no médio. E com essa configuração, o IdeaPad vai entregar algo ali em torno dos 30 FPS com algumas quedas abaixo disso. Não é impossível de jogar, principalmente se estiver com o controle, mas não acho que fica legal. Ativando o FSR no modo qualidade, o jogo passa a rodar sempre acima dos 30, batendo até os 50 FPS em alguns momentos, mas ele perde um pouco de qualidade também, principalmente por ser a primeira versão do FSR. Então meio que vai ser uma troca de qualidade por desempenho. Enfim, pessoal, esse foi um vídeo rápido conferindo o desempenho em jogos do novo Lenovo IdeaPad com Ryzen 7 7735HS. Espero que tenha sido útil para você que tem ou pretende pegar esse modelo, e se quiser acompanhar mais vídeos com ele e outros notebooks, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.
Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!